Maria recebe notícias de Jesus. Enquanto Maria orava no templo, um anjo em forma de homem apareceu diante dela. Cheia de terror, ela tentou fugir, orando: em verdade, eu busco refúgio no mais beneficente Deus de você, se você teme a Deus. O anjo disse: eu sou apenas um mensageiro do seu Senhor, para anunciar a você o presente de um filho justo. Ela disse: como posso ter um filho, se nenhum homem me tocou, nem sou impura? Ele disse: assim será. Seu Senhor disse: isso é fácil para mim, e desejamos nomeá-lo como um sinal para a humanidade, e uma misericórdia de nós, e é um assunto já decretado por Deus. A visita do anjo causou grande ansiedade em Maria, que aumentou com o passar dos meses. Como ela poderia enfrentar o nascimento de um filho sem ter marido? Mais tarde, ela sentiu a vida pulsando dentro dela. Com o coração pesado, ela deixou o templo e foi para Nazaré, cidade onde nasceu, onde se instalou numa simples casa de fazenda para evitar o público. Mas o medo e a ansiedade não a abandonaram. Ela era de uma família nobre e piedosa. Seu pai não tinha sido um homem mau nem sua mãe uma mulher impura. Como ela poderia evitar que as línguas falassem sobre sua honra? Depois de alguns meses, ela não aguentava mais a tensão mental. Sobrecarregada com um ventre pesado, ela deixou Nazaré, sem saber para onde ir para se afastar daquele ambiente deprimente. Ela não tinha ido muito longe quando foi surpreendida pelas dores do parto. Ela sentou-se contra uma palmeira seca e aqui deu à luz um filho. Olhando para seu lindo bebê, ela ficou magoada por tê-lo trazido ao mundo sem pai. Ela exclamou: eu gostaria de ter morrido antes que isso acontecesse e desaparecido no nada. De repente, ela ouviu uma voz próxima: não se preocupe, seu Senhor colocou um riacho abaixo, e sacuda o tronco desta árvore, da qual cairão tâmaras maduras. Bom ânimo, pois o que você vê é o poder de Deus, que fez a palmeira seca recuperar a vida, a fim de fornecer alimento para você. Por um tempo ela foi confortada pelo milagre de Deus, pois era um sinal claro de sua inocência e pureza. Maria retorna à cidade com Jesus. Ela decidiu voltar para a cidade. No entanto, seus medos também retornaram. O que ela iria dizer às pessoas? Como se compartilhasse a preocupação da mãe, o bebê começou a falar: se você encontrar alguém, diga: jurei jejuar pela beneficente, e não posso falar com nenhum ser humano. Hoje, com esse milagre, Maria sentiu-se à vontade. Como era de se esperar, sua chegada à cidade com um bebê recém-nascido nos braços despertou a curiosidade das pessoas. Eles a repreenderam: este é um pecado terrível que você cometeu. Ela colocou o dedo nos lábios e apontou para a criança. Eles perguntaram: como podemos falar com um bebê recém-nascido? Para sua total surpresa, a criança começou a falar claramente: eu sou servo de Deus. Deus me deu o livro e me fez um profeta, e me abençoou onde quer que eu esteja, e me ordenou orações e doações enquanto eu viver. Deus me tornou obediente para com aquela que me deu a luz. Ele não me tornou arrogante nem abençoado. Paz para mim no dia em que nasci, no dia em que morrer, e no dia em que ressuscitarei vivo. A maioria das pessoas percebeu que o bebê era único, pois se Deus deseja algo, ele simplesmente diz: seja, e isso acontece. É claro que havia quem considerasse a fala do bebê um truque estranho, mas pelo menos Maria agora poderia ficar em Nazaré sem ser incomodada. Assim é Jesus, filho de Maria. É uma declaração de verdade, sobre a qual eles duvidam ou contestam. Não convém à majestade de Deus que ele gere um filho. Isso se refere à calúnia dos cristãos contra Deus, ao dizer que Jesus é o Filho de Deus. Glorificado e exaltado seja ele acima de tudo o que eles associam a ele. Quando ele decreta algo, ele apenas diz: seja. E isso é. Jesus disse: e em verdade Deus é meu Senhor e vosso Senhor. Então adore-o sozinho. Esse é o caminho reto. Deus, religião do monoteísmo islâmico que ele ordenou para todos os seus profetas. Então as seitas divergiram, isto é, os cristãos sobre Jesus. Então ai dos incrédulos, aqueles que deram falso testemunho dizendo que Jesus é o Filho de Deus desde o encontro de um grande dia, isto é, o dia da ressurreição, quando ele será lançado no fogo ardente. No Alcorão Deus diz quão claramente eles, politeístas e descrentes na unicidade de Deus, verão e ouvirão o dia em que aparecerão diante de nós. Mas os politeístas e malfeitores hoje estão em claro erro.
e avise-os ao Maomé sobre o dia de tristeza e arrependimento, quando o caso for decidido. Enquanto agora eles estão em um estado de descuido e não acreditam. Conta-se que José, o carpinteiro, ficou muito surpreso ao conhecer a história, por isso perguntou a Maria: pode uma árvore crescer sem semente? Ela disse: sim, aquele que Deus criou pela primeira vez. Ele perguntou novamente: é possível ter um filho sem um parceiro homem? Ela disse: sim, Deus criou Adão sem homem nem mulher. Também foi dito que, durante a gravidez, Maria foi um dia até a tia, que relatou que se sentia como se estivesse grávida. Mary, por sua vez, disse que ela também estava se sentindo grávida. Então sua tia disse: vejo o que está no meu ventre prostrando-se diante do que está no seu ventre. Os sacerdotes judeus sentiram que este menino Jesus era perigoso, pois sentiram que o povo voltaria à sua adoração, apenas a Deus, o Todo-Poderoso, deslocando os princípios judaicos existentes. Consequentemente, eles perderiam sua autoridade sobre o povo. Portanto, eles mantiveram em segredo o milagre da fala de Jesus na infância, e acusaram Maria de um grande delito. À medida que Jesus crescia, os sinais da missão profética começaram a aumentar. Ele poderia contar aos amigos que tipo de jantar os esperava em casa, o que haviam escondido e onde. Quando ele tinha 12 anos, acompanhou sua mãe a Jerusalém. Lá ele entrou no templo, e se juntou a uma multidão que ouvia as palestras dos rabinos, sacerdotes judeus. O público era todo adulto, mas ele não teve medo de sentar-se com eles. Depois de ouvir atentamente, ele fez perguntas e expressou sua opinião. Os rabinos eruditos ficaram perturbados com a ousadia do menino, e intrigados com as perguntas que ele fez, pois não conseguiram responder-lhe. Tentaram silenciá-lo, mas ele ignorou as tentativas e continuou a expressar as suas opiniões. Jesus ficou tão envolvido nessa conversa que esqueceu que era esperado de volta em casa. Nesse ínterim, sua mãe foi para casa pensando que ele poderia ter voltado com parentes ou amigos. Ao chegar, descobriu que ele não estava lá, então voltou à cidade para procurá-lo. Finalmente ela o encontrou no templo, sentado entre os eruditos, conversando com eles. Ele parecia bastante à vontade, como se tivesse feito isso durante toda a vida. Maria ficou brava com ele por causar sua preocupação. Ele tentou assegurar-lhe que todas as discussões e debates com os eruditos o fizeram esquecer o tempo. Jesus cresceu até a idade adulta. Era sábado, um dia de descanso completo. Nenhum fogo podia ser aceso ou apagado, nem as mulheres podiam transar os cabelos. Moisés ordenou que aquele sábado fosse dedicado à adoração de Deus. No entanto, a sabedoria por trás do sábado e seu espírito haviam desaparecido, e apenas a letra permaneceu nos corações dos judeus. Além disso, eles pensavam que o sábado era guardado no céu, e que o povo de Israel havia sido escolhido por Deus apenas para observar o sábado. Eles tornaram uma centena de coisas ilegais no sábado, até mesmo legítima defesa, ou chamar um médico para salvar um paciente que estava em más condições. Foi assim que a vida deles foi marcada por tanta hipocrisia. Embora os fariseus fossem guardiões da lei, estavam prontos a vendê-la quando os seus interesses estivessem envolvidos, a fim de obter ganhos pessoais. Havia, por exemplo, uma regra que proibia uma viagem de mais de 1000 metros no dia de sábado. O que esperamos dos fariseus neste caso? No dia anterior, eles transferiram a comida e a bebida de suas casas a 2000 metros de distância, e construíram uma casa temporária, para que de lá pudessem viajar mais 1000 metros no dia de sábado. Jesus estava a caminho do templo. Embora fosse sábado, ele estendeu a mão para colher 2 pedaços de fruta para alimentar uma criança faminta. Isto foi considerado uma violação da lei do sábado. Ele acendeu uma fogueira para as mulheres idosas se manterem aquecidas do ar gelado. Outra violação. Ele foi ao templo e olhou em volta. Havia 20.000 sacerdotes judeus registrados ali que ganhavam a vida no templo. As salas do templo estavam cheias deles. Jesus observou que os visitantes eram muito menores que os sacerdotes. Mesmo assim, o templo estava cheio de ovelhas e pombas que eram vendidas ao povo, para serem oferecidas em sacrifícios. Cada passo no templo custava dinheiro ao visitante. Eles adoravam nada além de dinheiro. No templo os fariseus e saduceus agiam como se fosse um mercado.
e estes dois grupos sempre discordavam em tudo. Jesus acompanhou a cena com os olhos, e observou que os pobres que não podiam pagar o preço da ovelha ou da pomba, eram varridos como moscas pelos fariseus e saduceus. Jesus ficou surpreso, porque os sacerdotes queimavam tantas ofertas dentro do templo, enquanto milhares de pobres passavam fome fora dele. Nesta noite abençoada, os dois nobres profetas João e Zacarias morreram, mortos pela autoridade governante. Na mesma noite, a revelação desceu sobre Jesus. Deus, o exaltado, ordenou-lhe que iniciasse seu chamado aos filhos de Israel. Para Jesus, a vida de facilidades foi fechada, e a página de adoração e luta foi aberta. Como força contrária, a mensagem de Jesus veio denunciar as práticas dos fariseus e saduceus, e reforçar a lei de Moisés. Diante de uma era materialista de luxo e adoração ao ouro, Jesus chamou seu povo para uma vida mais nobre por meio de palavras e ações. Esta vida exemplar foi a única saída para a miséria e as doenças de sua época. O chamado de Jesus, desde o início, foi marcado pela sua total retidão e piedade. Apelava à alma, ao ser interior, e não a um sistema fechado de regras estabelecidas pela sociedade. Jesus continuou convidando o povo a Deus Todo-Poderoso. Seu chamado baseava-se no princípio de que não existe mediação entre o Criador e suas criaturas. No entanto, Jesus estava em conflito com a interpretação superficial da Torá feita pelos judeus. Ele disse que não veio para revogar a Torá, mas para completá-la indo ao espírito de sua substância, para chegar à sua essência. Ele fez os judeus entenderem que os 10 mandamentos têm mais valor do que imaginavam. Por exemplo, o 5º mandamento não proíbe apenas o assassinato físico, mas todas as formas de assassinato, físico, psicológico ou espiritual. E o 6º mandamento não proíbe o adultério apenas no sentido de contato físico ilícito entre um homem e uma mulher, mas também proíbe todas as formas de relações ilícitas, ou actos, que possam levar ao adultério. O olho comete adultério quando olha para qualquer coisa com paixão. Jesus estava, portanto, em confronto com o povo materialista. Ele lhes disse para desistirem da hipocrisia, da ostentação e dos falsos elogios. Não havia necessidade de acumular riquezas nesta vida. Não deveriam preocupar-se com os bens deste mundo passageiro. Antes, deveriam preocupar-se com os assuntos do mundo vindouro, porque seria eterno. Jesus disse-lhes que cuidar deste mundo é um pecado, não adequado para adoradores piedosos. Os descrentes se preocupam com isso porque não conhecem um caminho melhor. Quanto aos crentes, eles sabem que o seu sustento está com Deus, por isso confiam nele, e desprezam este mundo. Jesus continuou a convidar as pessoas a adorar o Senhor único, que não tem companheiro, assim como as convidou a purificar o coração e a alma. Os seus ensinamentos irritavam os sacerdotes, pois cada palavra de Jesus era uma ameaça para eles, e para a sua posição, expondo os seus erros. Os ocupantes romanos não tinham, a princípio, nenhuma intenção de se envolverem nesta discórdia religiosa dos judeus, porque era um assunto interno, e viram que esta disputa iria distrair os judeus da questão da ocupação. Contudo, os sacerdotes começaram a conspirar contra Jesus. Queriam envergonhá-lo e provar que ele tinha vindo para destruir a lei mosaica. A lei mosaica determina que a adúltera seja apedrejada até a morte. Trouxeram-lhe uma adúltera judia, e perguntaram a Jesus: a lei não estipula o apedrejamento da adúltera? Jesus respondeu: sim. Eles disseram: esta mulher é uma adúltera. Jesus olhou para a mulher, e depois para os sacerdotes. Ele sabia que eles eram mais pecadores do que ela. Eles concordaram que ela deveria ser morta de acordo com a lei mosaica, e entenderam que se ele aplicasse a lei mosaica, estaria destruindo suas próprias regras de perdão e misericórdia. Jesus entendeu o plano deles. Ele sorriu e concordou: quem entre vocês não tiver pecado, pode apedrejá-la. Sua voz ergueu-se no meio do templo, estabelecendo uma nova lei sobre o adultério, para que os sem pecado julgassem o pecado. Não havia nenhum elegível. Nenhum mortal pode julgar o pecado. Apenas Deus, o misericordioso. Quando Jesus saiu do templo, a mulher o seguiu. Ela tirou um frasco de perfume de suas roupas, ajoelhou-se diante dos pés dele, e lavou-os com perfume e lágrimas, e depois enxugou os pés dele com os cabelos. Jesus voltou-se para a mulher, e disse-lhe que se levantasse, acrescentando: ó Senhor, perdoa-lhe os pecados.
Ele deixou os sacerdotes compreenderem que aqueles que chamam as pessoas a Deus Todo-Poderoso não são algozes. O seu apelo baseava-se na misericórdia para com o povo, objetivo de todos os apelos divinos. Jesus continuou a orar a Deus por misericórdia de seu povo, e a ensiná-lo a ter misericórdia uns dos outros, e a acreditar em Deus. Jesus continuou sua missão, auxiliado por milagres divinos. Alguns comentaristas do Alcorão disseram que Jesus trouxe 4 pessoas de volta dos mortos, um amigo seu chamado Al-Azam, filho de uma velha e filha única de uma mulher. Esses 3 morreram durante sua vida. Quando os judeus viram isso, disseram: vocês apenas ressuscitam aqueles que morreram recentemente. Talvez eles apenas tenham desmaiado. Eles pediram que ele trouxesse de volta à vida Sam, o filho de Noé. Quando ele pediu que lhe mostrassem seu túmulo, o povo o acompanhou até lá. Jesus invocou Deus, o exaltado, para trazê-lo de volta à vida, e eis que Sam, o filho de Noé, saiu do túmulo com cabelos grisalhos. Jesus perguntou: como você conseguiu cabelos grisalhos, quando não havia envelhecimento no seu tempo? Ele respondeu: ó, Espírito de Deus, pensei que o dia da ressurreição tivesse chegado. Por causa do medo daquele dia, meu cabelo ficou grisalho. Deus, o Todo-Poderoso, disse: lembre-se de quando Deus dirá no dia da ressurreição: ó Jesus, filho de Maria, lembre-se do meu favor para você e para sua mãe quando eu te apoiei com Gabriel para que você falasse com as pessoas no berço e na maturidade, e quando eu te ensinei a escrever o poder da compreensão, a Torá e o Evangelho, e quando você fez do barro, por assim dizer, a figura de um pássaro, com minha permissão, e soprou nele, e ele se tornou um pássaro com minha permissão, e você curou aqueles que nasceram cegos e os leprosos por minha permissão, e quando você trouxe os mortos com minha permissão, e quando eu dissuadi os filhos de Israel de você quando eles resolveram matá-lo, desde que você veio até eles com provas claras, e os incrédulos entre eles disseram: isso nada mais é do que magia evidente. E quando eu, Deus, coloquei nos corações dos discípulos de Jesus para acreditarem em mim e em meu mensageiro, eles disseram: nós acreditamos e testemunhamos que somos muçulmanos. E fará o Jesus um mensageiro para os filhos de Israel dizendo: eu vim até vocês com um sinal do seu Senhor, que eu desenho para vocês de barro, por assim dizer, a figura de um pássaro, e respire nele, e ele se tornará um pássaro com a permissão de Deus. E eu curo aquele que nasceu cego e o leproso, e trago os mortos à vida com a permissão de Deus. E eu lhe informo o que você come, e o que você armazena em suas casas. Certamente, aí há um sinal para vocês, se vocês acreditam. E eu vim confirmando o que estava diante de mim da Torá, e para tornar lícito para vocês parte do que foi proibido para vocês, e eu vim para você com a prova de seu Senhor. Então tema a Deus e me obedeça. Verdadeiramente, Deus é meu Senhor e seu Senhor, então adore-o somente. Este é o caminho reto. Então, quando Jesus soube da descrença deles, ele disse: quem serão meus ajudantes na causa de Deus? Os discípulos disseram: somos os ajudantes de Deus. Acreditamos em Deus e testemunhamos que somos muçulmanos, ou seja, nos submetemos a Deus, nosso Senhor. Acreditamos no que tu enviaste e seguimos o mensageiro Jesus. Então escreva-nos entre aqueles que dão testemunho da verdade, ou seja, lá ilaha ilalá, ninguém tem o direito de ser adorado, exceto Deus. E eles, os incrédulos, conspiraram para matar Jesus, e Deus planejou também. E Deus é o melhor dos planejadores. Jesus continuou chamando as pessoas para Deus Todo-Poderoso, e estabelecendo para elas o que poderia ser chamado de a lei do Espírito. Certa vez, quando estava em uma montanha cercado por seus discípulos, Jesus viu que aqueles que acreditavam nele eram dentre os pobres, os miseráveis e os oprimidos, e seu número era pequeno. Alguns dos milagres que Jesus realizou foram solicitados pelos seus discípulos, como o desejo deles de que uma mesa sagrada fosse enviada do céu. Deus, o exaltado, disse: lembre-se quando os discípulos disseram: ó Jesus, filho de Maria, pode o seu Senhor enviar-nos uma mesa servida com comida do céu? Jesus disse: temei a Deus, se realmente sois crentes. Eles disseram: desejamos comê-lo e sermos mais fortes na fé, e saber que você realmente nos disse a verdade, e que nós mesmos seremos suas testemunhas. Jesus, filho de Maria, disse: ó Deus, nosso Senhor,
envia-nos do céu uma mesa posta com comida para que haja para nós, para os primeiros e os últimos de nós, uma festa e um sinal teu, e fornece-nos sustento, pois tu és o melhor dos sustentadores. Deus disse: vou enviá-lo a vocês, mas a quem de vós renegar a fé, depois e por certo castigá-lo-ei com um castigo com que jamais castigarei alguém dos mundos. Foi relatado que Jesus ordenou aos seus discípulos que jejuassem por 30 dias. No final, pediram a Jesus que trouxesse comida do céu para quebrar o jejum. Jesus orou a Alá depois que seus discípulos duvidaram do poder de Deus. A grande mesa desceu entre duas nuvens, uma acima e outra abaixo, enquanto o povo observava. Jesus disse: ó Senhor, faze disso uma misericórdia, e não uma causa de angústia. Então caiu entre as mãos de Jesus, coberto com um guardanapo. Jesus prostrou-se subitamente e os seus discípulos com ele. Eles sentiram uma fragrância que nunca haviam sentido antes. Jesus disse: aquele que for mais devoto e mais justo pode descobrir a mesa, para que possamos comer dela para agradecer a Deus por isso. Eles disseram: ó Espírito de Deus, você é o mais merecedor. Jesus levantou-se, fez ablução e orou antes de descobrir a mesa, e eis que havia um peixe assado. Os discípulos disseram: ó Espírito de Deus, este é o alimento deste mundo, ou do paraíso? Jesus disse aos seus discípulos: Deus não os proibiu de fazer perguntas? É o poder divino de Deus, o Todo-Poderoso, que disse: seja, e assim foi. É um sinal de Deus Todo-Poderoso alertando sobre grande punição para os mortais incrédulos do mundo. Este é o cerne da questão. Disse que milhares de pessoas participaram dele, mas nunca o esgotaram. Outro milagre foi que os cegos e os leprosos foram curados. O dia da mesa tornou-se um dos dias santos para os discípulos e seguidores de Jesus. Mais tarde, os discípulos e seguidores esqueceram a verdadeira essência dos milagres, e adoraram Jesus como um Deus. Todo-Poderoso Deus afirmou no Alcorão e diz: lembre-se de quando Deus dirá no dia da ressurreição: ó Jesus, filho de Maria, você disse aos homens: adore a mim e a minha mãe como dois deuses além de Deus? Ele dirá: glória a ti, não cabia a mim dizer o que não tinha o direito de dizer. Se eu tivesse dito tal coisa, você certamente saberia. Você sabe o que está em meu eu interior, embora eu saiba não sei o que está em seu. Verdadeiramente, você, somente você, é o onisciente de tudo o que está oculto e invisível. Nunca eu disse a eles nada, exceto o que você, Deus, me ordenou dizer. Adore Deus, meu Senhor e teu Senhor, e eu fui uma testemunha sobre eles, enquanto habitei entre eles, mas quando tu me levaste, tu eras o vigilante sobre eles, e tu és uma testemunha de todas as coisas. Esta é uma grande admoestação e advertência aos cristãos de todo o mundo. Se você os punir, eles serão seus escravos, e se você os perdoar, em verdade você, somente você é o Todo-Poderoso, o Onisciente. Deus dirá: este é um dia em que os verdadeiros lucrarão com sua verdade. Deles são os jardins sob os quais correm os rios no paraíso, eles permanecerão neles para sempre. Deus está satisfeito com eles e eles com ele. Esse é o grande sucesso paraíso. A Deus pertence o domínio dos céus, e da terra e de tudo o que neles há, e ele é capaz de fazer todas as coisas. Jesus continuou com sua missão até que o vício soube que seu trono ameaçava cair. Assim, as forças do mal o acusaram de magia, violação da lei mosaica, aliança com o diabo. E quando viram que os pobres o seguiam, começaram a tramar contra ele. O Sinédrio, o mais alto conselho judicial e eclesiástico dos judeus, começou a reunir-se para conspirar contra Jesus. O plano tomou um novo rumo. Quando os judeus não conseguiram impedir o chamado de Jesus, decidiram matá-lo. Os principais sacerdotes realizaram reuniões secretas para chegar a um acordo sobre a melhor maneira de se livrarem de Jesus. Enquanto eles estavam em tal reunião, um dos 12 apóstolos de Jesus, Judas Iscariotes, foi até eles e perguntou: o que vocês me darão se eu entregá-lo a vocês? Judas negociou com eles até que concordaram em dar-lhe 30 moedas de prata conhecidas como siclos. A trama foi traçada para a captura e assassinato de Jesus. Foi dito que o sumo sacerdote dos judeus rasgou as suas vestes na reunião, alegando que Jesus havia negado o judaísmo. O rasgo de roupas naquela época era um sinal de nojo. Os sacerdotes não tinham autoridade para proferir a sentença de morte naquela época, por isso convenceram o governador romano,
de que Jesus estava conspirando contra a segurança do Império Romano, e instaram-no a tomar medidas imediatas contra ele. O governador ordenou que Jesus fosse preso. De acordo com o livro de Mateus, Jesus foi preso, e o conselho dos sumos sacerdotes proferiu-lhe a sentença de morte. Então, começaram a insultá-lo, cuspindo em seu rosto e chutando-o. Era costume romano que os condenados fossem açoitados antes de serem executados. Então Pilatos, o governador romano, ordenou que Jesus fosse açoitado. A lei mosaica estipula 40 chicotadas, mas os romanos não tinham limite, e eram chicotadas brutais. Depois disso, Jesus foi entregue aos soldados para crucificação. Eles tiraram suas roupas e as guardaram. Colocaram uma coroa de espinhos em sua cabeça para zombar dele. Segundo o costume, ele carregava a cruz nas costas para aumentar o sofrimento. Finalmente, chegaram a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar das caveiras, fora dos muros de Jerusalém. Em vez de lhe dar um copo de vinho diluído com perfume para ajudar a diminuir a dor na cruz, os soldados deram a Jesus um copo de vinagre diluído com fel. Então eles o crucificaram e, como mais uma zombaria, 2 ladrões com ele. Então está escrito na Bíblia. Mas a fé do Islã veio com pontos de vista bastante diferentes daqueles dos evangelhos existentes, no que diz respeito tanto ao fim de Jesus, como à sua natureza. O glorioso Alcorão afirma que Deus, o exaltado, não permitiu que o povo de Israel matasse Jesus ou o crucificasse. O que aconteceu foi que Deus o salvou de seus inimigos e o elevou ao céu. Eles nunca mataram Jesus. Eles mataram outra pessoa. Deus, o Todo-Poderoso, declarou, e por causa de suas palavras, em orgulho, nós matamos o Messias Jesus, filho de Maria, o mensageiro de Deus, mas eles não o mataram, nem o crucificaram, mas a semelhança de Jesus foi colocada sobre outra homem, e eles mataram aquele homem. E aqueles que divergem nisso estão cheios de dúvidas. Eles não têm conhecimento certo, não seguem nada além de conjecturas. Com certeza, eles não o mataram, isto é, Jesus, filho de Maria, mas Deus o ressuscitou com seu corpo e alma para si mesmo e ele está nos céus. E Deus é sempre todo-poderoso, onisciente. E não há ninguém nas Escrituras, judeus e cristãos, mas deve acreditar nele, Jesus, filho de Maria, como apenas um mensageiro de Deus e um ser humano. Antes de ser o Jesus ou um judeu ou um cristão, morte, no momento do aparecimento do anjo da morte. E no dia da ressurreição, ele, Jesus, será uma testemunha contra eles. Todo-Poderoso Deus também revelou, e lembre-se quando Deus disse, ó Jesus, eu te levarei e te levarei para mim mesmo, e te livrarei da declaração forjada de que Jesus é Filho de Deus daqueles que incrédulos. E farei com que aqueles que seguem vocês, monoteístas, que não adoram ninguém além de Deus, superiores àqueles que não acreditam na unicidade de Deus, ou não acreditam em alguns de seus mensageiros, por exemplo, Maomé, Jesus, Moisés, etc., ou em seus livros sagrados, por exemplo, o Torá, o Evangelho, o Alcorão, até o dia da ressurreição. Então você retornará para mim, e eu julgarei entre vocês os assuntos em que vocês costumavam disputar. Esta era a história de profeta Jesus Cristo, que a paz de Deus esteja sobre ele. Amém. Até a próximo vídeo. Obrigado.